A paz do Senhor, irmãos, uma boa noite. Estamos iniciando uma live hoje com resumo da lição 6 do dia 10 de maio, que foi o Dia das Mães. Irmãos, nós vamos nesse momento fazer uma oração. Eu quero pedir aos irmãos que nesse momento incline, irmãos, a tua cabeça e eleve as tuas orações aos céus. Senhor, obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de participar deste trabalho, do ensinamento da Tua Palavra. Senhor amado, nós não temos tido, Senhor, escola bíblica na igreja, no templo. Nós não temos tido culto de ensino, Senhor, mas ainda temos essa ferramenta que veio, Senhor, na nossa geração, essa tecnologia, que vem ajudar a Tua igreja a se unir, Senhor amado, a se fortalecer na Tua Palavra. Que este ensinamento, Senhor, venha nos fortalecer e nos ensinar mais e mais. Senhor amado, abençoa os teus servos que irão participar dessa escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém. Missionária Adriana, louva ao Senhor com o hino. Só o hino hoje, tá? Não vai ser gulosa e querer mais de um hino, não. 394. 394 da harpa cristã. Quem sua mão ao arado já pôs, constante e precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo, pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz das perseguições. Vai seu amor proclamar, aleluia, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulação e pesare, quando no céu desfrutares perfeita paz. Graças a Deus. A lição de número 6 do dia 10 de maio de 2020, que tem por título Um chamado ao arrependimento. Hoje, irmão, estou fazendo esse trabalho assim, e a gente une o trabalho de coordenador da escola dominical, superintendente, né? E também o professor. Me lembra quando eu era diácono, presbítero, onde eu fazia essa atividade lá na congregação do bairro São João, sobre a liderança do nosso saudoso pastor Wilson Ismael, que nos traz muita saudade, né? E nos comove bastante a sua ausência, né? E o título da lição é Um chamado ao arrependimento. O texto áureo é: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás.
ó Deus. Salmo 51, versículo 10. A verdade aplicada. Versículo 17. Correção. Salmo 51, versículo 17. Verdade aplicada. O caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Os objetivos da lição: apresentar o contexto histórico do Salmo 51, revelar o caminho do arrependimento e mostrar os pedidos do salmista a Deus. Texto de referência, Salmo 51, que diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Graças a Deus. Esse salmo de número 51, queridos irmãos, ele tem um contexto histórico que é muito conhecido dos irmãos através da palavra de Deus, e os irmãos que são alunos assíduos da escola dominical e os irmãos que são leitores da palavra de Deus sabem o que mais machucou Davi na vida dele. Uma das coisas que mais machucou Davi na vida dele foi o pecado, a transgressão dele. E consequente à transgressão dele veio as consequências das transgressões que veio sobre a sua vida pessoal e sua vida familiar. Então, a introdução diz assim: nesta lição abordaremos o contexto histórico do Salmo 51, bem como as consequências do pecado e as possibilidades de restauração quanto a verdadeiro arrependimento. Aí, contexto histórico. O Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado e os sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Mostra também que o pecado de Davi lhe conduzia a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. Quando o homem ele peca, quando o homem ele sai da presença de Deus, desobedece à palavra de Deus, ele fica vazio. Por isso que a lição está dizendo aqui: o pecado de Davi produziu nele um estado completo de esvaziamento. O Espírito Santo, ele se afasta do homem, ele fica vazio completamente. Ele não tem mais nada do céu. Ele tem sombras do reflexos daquilo que ele foi um dia. Ele pode muitas vezes transparecer que ele tem, mas na realidade são apenas reflexos de algo que ele possuiu. É como que você colocasse um ferro, um metal no meio do fogo, e aí ele aquece, e enquanto está no fogo, ele atinge uma temperatura que ele fica no cor quase alaranjada. Mas quando você tira do fogo, observe que pouco a pouco aquele metal vai se esfriando e a cor vai desaparecendo. Você percebe que está quente. Porém, você percebe que está quente. Porém, aquela temperatura ela vai diminuindo ao ponto de desaparecer. E quando desaparece, aquele ferro se torna frio. Assim é um homem quando ele cai e quando ele sai da presença de Deus. Ele, por um breve momento, ele demonstra a aparência de que ele ainda tem a presença de Deus, porque os reflexos da glória de Deus, ele ainda permanece como a brasa que eu dei, o metal, o fogo que eu falei agora há pouco.
Bom, mas os irmãos conhecem a Bíblia Sagrada e sabem a transgressão de Davi. Mas tudo começou, está em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 1. Tudo começou primeiro, por esse versículo, diz assim: no tempo em que os reis saem à guerra, Davi ficou no palácio. Davi era para estar no meio da guerra, no meio da batalha, junto com o seu exército. Mas ele não foi. Davi era para estar com o seu povo, mas ele não foi. Davi era para estar com a sua tenda, a tenda do rei, com a bandeira real, no meio do exército, mas ele não foi. Sabe onde ele ficou? Ficou no palácio. Eu fico assim, queridos irmãos, às vezes preocupado, porque existem momentos da vida do cristão em que ele não é para ficar, irmãos, oculto no palácio, dentro do palácio. Ele é para estar na batalha, ele é para estar na guerra, ele é para estar na obra, para estar envolvido com a casa de Deus, ele é para estar na consagração, ele é para estar na escola bíblica dominical, ele é para estar nos cultos de ensinamento bíblico, ele é para estar envolvido, ele não é para estar dentro de casa. O servo de Deus, ele não foi escolhido para estar dentro de casa. O servo de Deus foi escolhido para estar na guerra, na batalha. Entretanto, Davi, ele, em vez de estar na batalha, ele estava no palácio. E tudo, o pecado de Davi com Betseba começou por ele não estar na guerra. Irmãos, então a ociosidade, a ausência de estar envolvido com as coisas de Deus, ele nos faz com que nos aproximemos de outras atividades que não é as atividades da obra de Deus. Então, tudo começou ali. E no tópico 1 diz justamente isso. E diz que Davi, ele estava no terraço do palácio, ele viu a mulher, viu Betseba, ele observou e a desejou e trouxe. E sem nenhum temor, sem nenhum cuidado de desobedecer a palavra de Deus, ele caiu com Betseba. Ele seguiu os seus mais perversos instintos que tinham dentro dele. Ele seguiu os seus impulsos. E quando o homem ele está errado espiritualmente, quando ele não tem controle das suas faculdades, dos seus desejos, ele se torna impulsivo. E os impulsos ele pode nos levar à queda. O impulso ele pode nos levar à queda. E aqui o pecado de Davi foi a mulher, foi o adultério. Mas existe outros tipos de pecado que o impulso pode te levar à queda. A bebida, as drogas, a fornicação, que é o sexo antes do casamento. Existem outros tipos de pecado. A rebelião. Às vezes existe a atitude de alguns servos de Deus que aparentemente parecem ser boas, mas tem que ser bem medida, porque o caminho da rebelião é uma membrana bem fina, porque a crítica para a rebelião ela é bem curta, é bem perigosa. E hoje nós temos enxergado isso com muita frequência dentro dos nossos templos, dentro das nossas congregações. Homens que muitas vezes eles são homens e mulheres que são chamados, são pessoas de confiança, são pessoas sérias e que por às vezes uma discordância de liturgia, de administração, concorre para o perigo de entrar num caminho que pode ser a rebelião. E esse é perigoso e tem consequência. Então, Davi, ele pecou com adultério. E esse adultério, ele trouxe outros pecados para Davi.
Então, por isso que o tópico 1 é o contexto histórico, para mostrar por que o Salmo 51 foi escrito. O Salmo 51 foi escrito por um motivo. Assim como o Salmo 25, assim como o Salmo 32, eles foram escritos por um motivo. Eles são o Salmo 25, o Salmo 32 é um contexto. É um contexto do Salmo 51. E olha só, continuando. Davi, ao passear no terraço do palácio, viu uma mulher, esposa de Urias, um guerreiro, a serviço do rei. Olha só, mandou chamá-la, deitou com ela e adulterou. Por fim, planejou a morte de Urias, esposo de Betseba. Se Davi tivesse no meio da batalha, ele não tinha visto Betseba. Se Davi não tivesse ido para o campo de batalha, estar com seus homens, ele não tinha se caído nesse adultério. Ele estaria mais centrado, ele estaria mais espiritual, porque observe que todas as vezes que Davi ia para o campo de batalha, ele consultava ao Senhor, ele orava ao Senhor, e Deus o respondia, se ele podia entrar na batalha ou não. Então, se Davi estivesse na batalha, ele estaria orando a Deus, ele estaria buscando ao Senhor. Mas quando, irmãos, nós nos acovardamos, não vou nem dizer nos acovardamos, em alguns casos se acovarda, em outros casos se acomoda, né? Se acomoda, porque hoje nós estamos numa sociedade onde tudo nos facilita. Você tem internet, você tem uma televisão, muitas vezes uma TV assinatura, você tem aquele sofá confortável na tua sala, né? Uma alimentação quentinha, né? Você hoje tem um carro, você pode passear, você vai no shopping, você vai num clube, você vai na fazenda, você vai na serra. Isso é confortável, agradável. Mas os nossos pais da fé, irmãos, eles tinham tudo isso. Não tinha o carro, não tinha a tecnologia que temos hoje, mas tinha outros confortos, mas eles rejeitaram tudo isso por amor a fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Muitos deles, irmãos, não tinham carro, mas isso não era um empecilho para ele fazer a obra. Pelo contrário, ele pegava a sua bicicleta, botava seus filhos na bicicleta e ia fazer a obra de Deus. E muitas vezes pedalavam quilômetros para fazer o culto na casa de um irmão, na casa de uma irmã, carregando caixa nas costas de som. Eu já fiz isso. Quantas vezes? Mas isso é estar na peleja, é estar na batalha. Hoje em dia, quando chove, os irmãos já não querem mais fazer culto. Mas os nossos pais da fé, os nossos pastores, nossos obreiros, nossos líderes do passado, eles não temiam a chuva, não temiam o vento, não temiam a lama, botava um saco de plástico nos pés para a lama pegar menos no sapato e ia fazer os cultos. E a obra de Deus era feita com muito carinho e com muita dedicação. Se Davi estivesse na obra, era menos um problema para ele. Então Davi ele pecou com a mulher de Betseba, com Betseba, com a mulher de Urias, caiu com ela e arquitetou a morte dele e matou a Urias. 2. Fruto do pecado e o plano de Davi. Em decorrência do ato pecaminoso, Betseba engravidou e comunicou a Davi. E a partir de então a situação se agravou. O livro de Salmo tem um salmo que diz que um abismo chama outro abismo. Então, é comum quando uma pessoa cai em pecado, elas acham que aconteceu ali e tá tudo certo. Aí vai e cai de novo. E deu tudo certo, não aconteceu nada, né? Tomou uma cervejinha ali escondido, ninguém viu. Aí eu vi um amigo, deu uma cachaçinha. Aí outro dia estava numa reunião de trabalho,
Tinha uma cachaçinha, mas tinha lá uma cocaína, tinha uma maconhazinha. E escondido no banheiro foi lá e deu uma tragada. Quando menos imagina, está escravizado mais uma vez pelas drogas, pelos vícios. E começou com um gole de cerveja. Por estar na roda dos escarnecedores, por estar envolvido com o pecado. O pecado, irmãos, ele não é um bibelô. O pecado, quem já passou por situações difíceis e caiu, sabe que o pecado não é um brinquedo. O pecado não é uma bola de ping-pong que você fica nas suas mãos brincando. O pecado é como uma granada. Você pode jogar de uma mão para outra, mas uma hora o pino vai cair, vai explodir e vai te matar. É como uma bola de espinho. Você joga de uma mão para outra e vai te espetar, vai furar tua mão. Então, olha só, 2. Davi diz, aí diz assim, em decorrência do ato pecaminoso, Betsebe engravidou e comunicou a Davi. Mas olha só, depois que Davi soube da gravidez de Betsebe, o que ele fez? Diz assim Davi planeja encobrir o seu pecado. Primeira atitude do homem quando peca, ele não planeja confessar. Ele procura primeiro esconder. Ele procura omitir. Mas quando o homem ele peca e ele gostou do pecado e não tem arrependimento no coração, não tem vontade de confessar o seu pecado, ele tem prazer naquilo, ele não é mais o mesmo. Ele fica nu espiritualmente. Ele não está mais na presença de Deus. Exemplo foi Adão. Adão, quando ele pecou, ele viu que estava nu. Adão, quando pecou, Deus perguntou, aonde tu estás, Adão? E eu já falei em outra aula que quando Deus pergunta isso para Adão, não está falando de localização geográfica, porque Deus é onisciente e onipotente, sabe onde está tudo. E onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe onde tem tudo, onde está tudo. Ele sabe. Entretanto, queridos, quando Deus perguntou onde tu estás, Adão, é porque ele não estava na presença de Deus. Deus não sentia mais Adão perto dele. E Adão, com certeza, já não podia estar diante do Senhor. Então, o homem, quando ele cai em pecado, ele se afasta de Deus, não sente a presença de Deus e ele se esvazia do céu na sua vida. Então, o que Davi faz? Para tentar corrigir o seu pecado. Ele procurou encobrir o seu pecado. Fazendo o quê? Determinou que Urias descansasse. E fracassou, porque Urias não quis. 2. Festejar com Urias, com o intuito de embriagá-lo. E depois de embriagá-lo, fazer com que ele deitasse com a esposa dele e ele achasse que a mulher grávida, o filho, era dele. Também não deu certo. Como não deu certo as duas tentativas, ele fez a terceira. E a terceira foi o que massacrou Davi. O texto de referência para no versículo 13. E o versículo 14 do Salmo 51 é o que Davi ele começa a falar que foi o terceiro ato de Davi, que ele planejou a morte de Urias e indiretamente falando, porque não foi com as mãos, mas foi com uma carta, ele matou Urias. E o versículo 14 do Salmo 51 diz assim, não está no texto de referência, mas está no Salmo 51. Livra-me dos crimes de sangue. Livra-me dos crimes de sangue. Davi, ele pede ao Senhor para livrar ele dos crimes de sangue, porque ele matou um homem inocente, tomou a mulher de um homem. E outra, Davi era um rei.
Ele tinha um harém à sua disposição. Ele tinha esposa. Ele tinha um harém permitido. Tinha tudo isso à disposição dele. E se fosse pouco, Deus lhe dava muito mais. Entretanto, Davi escolheu o caminho da perdição, o caminho do pecado. E o caminho do pecado, irmãos, ele traz derrota. O caminho do pecado traz destruição. O caminho do pecado traz angústia. O caminho do pecado, sabe o que traz? Traz depressão. O caminho do pecado traz estresse. Porque o homem temente a Deus, quando cai em pecado e não confessa, ele fica deprimido, fica estressado, fica doente no seu interior. Fica doente. Doente espiritual do coração, da alma e doente da carne. E não sou eu, a Bíblia Sagrada fala sobre isso. 1:3. Natã, o profeta de Deus. Bom, para Davi, a situação estava resolvida. Eu falei até hoje, eu fui cortar o cabelo com o irmão Marlon. Se o irmão Marlon estiver me ouvindo, Pai do Senhor, meu filho, e ao seu cunhado, primo, que também é barbeiro, estava lá na barbearia, e nós estávamos conversando sobre a palavra de Deus. E eu estava falando, não é porque tudo está bem que está correto, que está certo. Não é porque o homem caiu e não veio nada sobre a minha vida, não aconteceu nada. Você se engana. Todo pecado tem uma consequência. Tenha certeza disso. E o salário do pecado é a morte. Nós temos 3 tipos de morte. A morte espiritual, que quando o homem está vivo, ele fica como se fosse um vivo morto. Existe a morte física, que é quando essa casa se desfaz. E existe a morte eterna. E o salário do pecado é a morte. E dentro da morte espiritual, existem as consequências da morte espiritual na vida social. E muitas vezes na vida familiar. Então, ele traz consequências, tanto na vida carnal, como na vida eterna. O homem, quando peca, ele perde comunhão com Deus. E se ele morrer fora da comunhão com Deus, ele vai para o local de tormento, que nós chamamos de inferno, que ainda não é a segunda morte. E depois, se ele for para esse local aonde o homem vai ser jogado no local de tormento, ele vai para o segundo local, que é depois do juízo final, que é o lago de fogo, que é considerado a segunda morte. É quando o homem estará afastado de Deus para todo sempre. Ele nunca mais ouvirá, nunca mais saberá sobre o nosso Deus. Então, o profeta Natã, ele usou uma estratégia dada por Deus para que Davi ele chegasse à realidade do que ele fez. Porque até então Davi, ele traiu Urias, arquitetou a morte de Urias, planejou tudo, matou, sentou no trono e tá tudo bem, tá tudo certo. Como foi governar o povo, achando que Deus não tinha visto. Davi matou lá um homem inocente, tomou a mulher dele, tá tudo bem, tá tudo ocorrendo tudo bem, vai tudo dar certo, vamos continuando do jeito que tá, mas há um Deus no céu. O profeta Daniel falou lá no livro de Daniel, que revela os segredos mais profundos do ser humano. Não se enganem, queridos, nós não podemos nos enganar. Existe um Deus no céu que enxerga tudo. Nós não podemos esquecer que existe um Deus no céu que olha tudo.
Ele olha o nosso deitar e o nosso levantar. Salmo 139 fala sobre a onisciência de Deus. E ainda ele fala tão profundo, o salmista no Salmo 139, que diz: para onde eu irei? Se eu fizer a minha cama no inferno, tu ali estás. Se eu subir nas asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará. O Senhor vê tudo, o Senhor enxerga tudo. Jonas fugiu da sua missão, mas Deus pegou Jonas no porão do navio. Deus pega o homem aonde ele se esconde. Pega o homem no seu esconderijo. Pega o homem quando ele encobre o seu pecado e não se arrepende. Deus vai lá e pega o homem. Deus vai e traz nos anzóis. Mas Deus, ele é misericordioso. Ele dá o tempo da misericórdia para o homem mudar, para o homem se converter, para o homem se arrepender, para o homem corrigir os seus passos. Deus dá o tempo da misericórdia. Mas, em alguns casos, as pessoas reconhecem o pecado e já se corrigem. Outros não reconhecem e ficam cobrindo o seu pecado e muitas vezes dentro da casa do Senhor empurrando com a barriga o seu pecado, né? E o profeta Natan usou de uma estratégia e contou a história de um homem rico que tinha ovelha, né? E um certo dia ele pegou a ovelhinha de um homem pobre e matou aquela ovelhinha. E o profeta Natan pediu a Davi como seria julgada essa causa. E Davi disse, e está aqui na lição, no tópico 3, ao ouvir a parábola, Davi irou-se e determinou que o homem deveria morrer e pagar 4 vezes o preço da ovelha. Davi, ele fez o julgamento dele. Davi, ele fez o próprio julgamento. O Senhor deu a opção para Davi. Qual a consequência do homem que fez isso? E Davi, ele deu a sentença para ele mesmo. Além de morrer, deveria pagar 4 vezes o preço da ovelha. E nesse momento, Natan denuncia de forma direta que este homem... Eu vou pedir aqui para a missionária Adriana ler 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 13. Pela lei, Davi deveria, em casos de adultério, o homem ou a mulher deveria ser apedrejado. E no caso de homicídio, né, culposo, aliás, deixa eu corrigir, homicídios como esse, irmãos, porque existe a linguagem técnica, eu não gostaria de errar, e nós temos muitos irmãos que fazem direito, e eu posso errar na linguagem técnica. Esse tipo de homicídio que Davi ele cometeu, ele pela lei existe cidade de refúgio, aonde ele poderia ir lá, depois teria o julgamento, mas ele era um rei, uma situação atípica, um rei cometeu um crime desse. Então, pelos 2 crimes, ele deveria ser apedrejado, morto. E Davi, ele sabia disso. Quando os olhos de Davi se abriram, que é justamente esse texto, eu vou pedir para a missionária Adriana ler. Lê, missionária, para mim. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado. Não morrerás. Ele era para morrer. E o texto, algumas Bíblias está escrito transpassar. Em outros textos está escrito perdoado foram os teus pecados. Transpassaram, foi passado o pecado. O Senhor perdoou o pecado de Davi. Ele não ia morrer. Porém, viriam consequências sobre o pecado de Davi. Existem consequências sobre o pecado. E a consequência do pecado de Davi não ficaria oculta. Davi escondeu. Deus iria
tornar público os pecados dentro da casa de Davi, dentro do reinado de Davi, dentro da família de Davi. E o nome de Davi seria lembrado também pelos fatos que aconteceram na casa de Davi. Existe o perigo de esconder os pecados. Você pode esconder, mas uma hora as consequências vão vir à tona publicamente. Então nós devemos nos cuidar, irmãos, da nossa vida espiritual, nossa vida. Isso eu nunca vou fazer, irmãos. O apóstolo Paulo fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se você não estiver na batalha, você vai cair. Se você não estiver na Bíblia, jejuando, orando, envolvido com a obra de Deus, uma hora, se você não tiver cuidado, o teu adversário pode te almejar. Ele pode te dar uma flechada. O teu adversário pode te atingir. Então, nós devemos vigiar, nós devemos orar, viver em oração, irmãos. A vida do servo de Deus, lá em Tessalonicenses diz, orai sem cessar. Você tem que acordar orando, andar orando, caminhar orando, deitar orando. Então, a vida de oração constante. Diz assim aqui ainda, olha só. O profeta afirma aquilo que tinha feito em oculto seria exposto com a luz do sol. E o que aconteceu com Davi? Olha só. Dentro da casa dele, um irmão estuprou a irmã. Um irmão matou outro irmão. Dois mataram seus próprios irmãos. Traição, rebelião, intriga, briga pelo trono. E mais, as concubinas de Davi, elas foram envergonhadas diante de todo o reino pelo seu próprio filho Absalão. Os irmãos conhecem a história. 2:1. Reconhecimento e confissão do pecado. Davi declara, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe o que Davi está dizendo aqui? O meu pecado está sempre diante de mim? É porque quem peca quando cai, irmãos, e se arrepende, mesmo quando ele se conserta, aquilo ainda machuca a mente. Porque o servo de Deus que tem temor a Deus não tem prazer em pecar. Então, volta e meia vem na lembrança aquilo que ele fez de errado diante de Deus. Essa lembrança ruim perturba a mente daquele que cai. Por isso que o salmista diz, todos os dias, olha assim, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Mas o pecado estava diante de Davi, mas ele teve consequências mais profundas na vida de Davi. O Salmo 32, versículo 3, diz assim, abre Adriano, Salmo 32, enquanto eu me calei, se envelheceram os meus ossos. Sabe o que quer dizer isso? Em outros textos diz, secaram-se os meus ossos. Você sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quando o homem ele cai e não confessa o seu pecado, por isso que diz, Salmo 32, versículo 3, enquanto me calei, ele fica doente por dentro, é como um câncer. E ele vai adoecendo. E enquanto ele não confessa, ele é um homem doente. E diz assim, o versículo 4 do Salmo 32. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim.
A mão do Senhor estava pesando sobre ele. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Já não tem mais alegria, não tem prazer. Por isso que no Salmo 51, depois de Davi consertado, ele ainda não tinha aquela mesma motivação, aquela mesma alegria que ele teve lá quando se apresentou para derrubar o gigante Golias. E eu falei em outra revista escola dominical que se Davi fosse em nossos dias, irmãos, pertencesse à nossa geração, ele não sentaria em púlpitos. Davi, não, ele seria dentro da nossa igreja, muitas vezes, colocado à margem da sociedade da igreja. Por quê? Porque Davi, ele caiu em adultério. Então, como ele caiu em adultério, Deus não tem mais plano na vida dele. Deus não tem mais obra na vida de Davi. Outra coisa, Davi, ele matou o homem. E eu mesmo, nós mesmos, irmãos, não é para ser assim. Se a gente encontrasse um membro numa situação dessa parecida, a nossa visão em relação a gente poderia ser outra. Nossa, esse irmão, antes de se converter, matou um homem. Caiu em adultério e matou o homem. Né? A visão nossa, ela é muito, irmão, preconceituosa. Enquanto a visão de Deus, ela é misericordiosa, a visão de Deus, ela é perdoadora, a visão de Deus, ela traz, irmãos, transformação na nossa vida, a visão do homem traz condenação. Por isso que no Salmo 25, versículo 7, Davi diz assim: não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas olha o que Davi pede: mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim. Por tua bondade, Senhor. Davi, ele pede a Deus, pede ao Senhor: Senhor, não olhe para os meus pecados, não olhe para as minhas transgressões. Tenha misericórdia. Só de mim, Senhor, que eu te amo, que eu te quero, que eu sou teu servo. Por favor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Davi, ele pede isso no Salmo 25, versículo 7. Vamos continuar. Agora, eu já ia pulando. O Salmo 32, versículo 5, é onde tudo muda na vida de Davi. Salmo 32, versículo 5 diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então, a vida de Davi, no Salmo 32, conforme ele relatou, mudou a partir do momento que ele confessou, e aquilo que estava encoberto, ele tornou transparente diante de Deus, embora Deus soubesse de tudo. Deus sabia. Deus tinha visto. Mas Davi procurou encobrir o pecado dos homens. Mas ninguém se esconde de Deus. Se esconde dos homens, mas de Deus ninguém se esconde. Esse salmo ele é bem interessante e bem instrutivo para nós, irmãos. Então, o 2:2, a confissão e o pedido de perdão. Davi não só reconhece o seu pecado, mas também confessa: contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos parecem mal. Então, nós já falamos sobre isso. Davi reconhece que pecou, Davi confessa o seu pecado e Davi é perdoado dos seus pecados. Eu já falei em outra revista escola dominical que o primeiro passo para o homem acertar é reconhecer onde ele errou. Então, quando o homem ele reconhece os seus erros, reconhece os seus pecados, ele começa, queridos irmãos, a ter uma mudança. E isso chama conversão. Conversão é mudar a direção. Conversão é mudar radicalmente a direção que está indo. Não é mudar o caminho, mudar de direção no caminho.
é você mudar o caminho, você está nesse caminho aqui do meio e você ir para o da direita. Você mudou o caminho. Mas conversão é você estar indo para frente. Opa, aqui não é para eu ir para frente. Eu tenho que ir para trás. Aí você dá 180 graus, muda a direção do caminho e você converte o seu caminho. Então, é mudança radical de caminho. O homem, quando ele começa a confessar a Deus, reconhece o seu pecado e confessa o seu pecado, ele começa a converter o seu caminho. E quando ele converte o seu caminho, Deus perdoa os seus pecados. E quando Deus perdoa os seus pecados, ele se torna, mais uma vez, pronto para a obra. 3. Os pedidos do salmista. E logo no início assim, conhecer a sabedoria. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter seu coração cheio de sabedoria. Há diversos significados para a palavra sabedoria, entre ele a capacidade de lidar com os problemas. Então, nós que somos servos de Deus, nós temos o Espírito de Deus. Existem problemas que às vezes, queridos irmãos, são pequenos. Existem problemas exteriores ao nosso corpo, os interiores ao nosso corpo. E como lidar com esses tipos de problemas? Espiritualmente falando, a palavra de Deus, o apóstolo Tiago diz, se você quer sabedoria, peça, porque ele dá. Então a sabedoria é a capacidade que nós temos deixa eu pegar a expressão aqui, é a capacidade de lidar com os problemas que surgem fora do nosso corpo, como dentro do nosso corpo. Dentro do nosso corpo, irmão, nós temos a capacidade de identificar quando nós não estamos bem. Se você está fraco espiritualmente, não existe outro remédio a não ser a leitura da palavra de Deus, a oração, o jejum. Não existe outro remédio. Não há outro remédio. Se você não orar, se você não jejuar e se você não ler a Bíblia, você vai ficar mais fraco. Não existe outro remédio. Então a Bíblia ela nos dá o caminho para que nós resolvamos alguns problemas internos. Se existe, às vezes, problemas familiares com filho, você tem que conversar com o filho, dialogar com o filho. Se existem problemas familiares de marido com esposa ou esposa com marido, tem que conversar. Tem que conversar tudo. Olha só, tudo. A Bíblia ela nos dá orientação para tudo. Se é financeiro, também a Bíblia nos dá conselho. Ah, pastor, mas eu emprestei um dinheiro e o irmão não quer me devolver o dinheiro. A Bíblia também tem resposta para isso. A Bíblia fala para você não é obrigado a emprestar dinheiro a ninguém. Mas se você emprestar, você tem que fazer como se fosse dado. Jesus falou sobre isso e está no livro de Provérbios isso. Então, ninguém é obrigado a emprestar. Ah, pastor, eu emprestei o meu nome para fulano tirar uma geladeira e ele não me paga. Eu quero dizer para você, você não é obrigado a emprestar nome para ninguém. Da mesma boca que sai um sim, também sai um não. Então, a Bíblia também tem resposta para administrar esse problema, que é, lá, se não me falha a memória, é Provérbios 6, diz para você não se colocar como fiador de ninguém. Então, quando você empresta seu nome, você está sendo fiador. Se a pessoa não pagar, quem vai pagar é quem? Você. Então, temos respostas na palavra de Deus. Nós erramos porque desconhecemos as Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada tem resposta para tudo. Para como sentar na mesa do rei, está escrito no livro de Provérbios, se tu sentares na mesa do rei, se come muito, se você é um glutão, põe a faca na garganta. Sabe o que é isso? Modere a sua comida.
Não vai chegando lá, enche o prato, parece a montanha, diante de uma autoridade e aquela mal educação. Não, a Bíblia, até isso a Bíblia ensina. A Bíblia ensina finança, ensina ética, educação, ensina. Jesus falou: olha, quando você for para uma festa, você nunca sente nos últimos bancos, nos primeiros bancos. Procura os últimos, porque alguém de mais prestígio do que você pode chegar e você vai sair do último, vai dar lugar para quem está lá no final e vai sentar no teu lugar. Né? Então, irmãos, temos soluções. E para o pecado? Você sabe, irmãos, você sabe que você não pode sentar na roda dos escarnecedores. Você sabe o que você não deve, o que você deve participar. Sabe onde você não deve sentar, onde deve botar teu pé, onde deve botar tua mão, onde deve botar teus olhos, onde deve botar teu nariz, onde deve te botar o teu coração. Sabemos. Então, para isso o Espírito de Deus nos deu sabedoria, que é a capacidade de lidar com os problemas exteriores e interiores do nosso coração. E Davi, ele pede, após reconhecer o seu erro, ele pede sabedoria. Salmo 51, versículo 6, que é o texto da referência, diz assim. Vê aí, Adriana, para mim. Aqui, tá aqui. Salmo 51, versículo 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Sabedoria. 3:2. Purifica-me com hisopo. Davi pede ao Senhor que purifique com hisopo. Davi queria ter a certeza de estar completamente purificado. Bom, aqui diz assim, ó. O hisopo é um arbusto aromático com caixa de flores amarelada que crescia nas fendas da rocha. Era usada na cerimônia da purificação. Bom, nós tínhamos várias cerimônias de purificação em Israel, mas eu vou citar uma de purificação. Hoje em dia, quando a criança nasce, né, hoje o médico pega, eu me lembro muito bem, que quando a gente tinha uma filmagem da minha filha quando nasceu, e os irmãos, hoje em dia temos vídeo aí, o médico vai, tira a criancinha, aí depois que ela chora, já coloca debaixo de uma pia e dá o primeiro banho tirando, purificando a criança, limpando a criança. É o ato de limpar a criança do parto, né? Daqueles líquidos, é o líquido amniótico, né? Que fala? Minoático, né? Mais ou menos, né? Da placenta, aquilo tudo. Então faz a pureza, a purificação do sangue. Então no passado não tinha hoje o conhecimento que tem, não tinha elementos químicos, né? Não tinha álcool, não tinha mertiolate, não tinha gás, não tinha nada. Então, o que era utilizado para a limpeza? Observe que quando a parábola do bom samaritano, o que aquilo utilizou para as feridas daquele homem caído? Vinho e azeite. Ele utilizou vinho e azeite. E o vinho, ou também o vinagre, que é o vinagre, quer dizer vinho podre, ele era muito utilizado para limpeza de ferida, é como o mertiolate de hoje. E o azeite, ele também servia para curar as feridas. O vinho, ele vinha como se fosse ele fazia como se fosse a asepsia da ferida, e o azeite ele vinha como remédio para cura. E era a tecnologia, a sabedoria milenar do passado e que funcionava muito bem, né? Não tinha a cefalexina, a amoxicilina, não. Tinha a medicina da época, né? Então, qual era a medicina que era para purificação, né, de uma criança, né? Tínhamos as cerimônias de purificação, o hisopo e também o sal. O sal era muito utilizado também na purificação, na limpeza, para que as bactérias elas não atingissem a criança,
o umbigo da criança, né? Algumas partes do corpo da criança. Então o risopo era utilizado para purificação. Eu me lembro que meu avô era barbeiro e tinha uma árvore lá no Nordeste. Eu me esqueci o nome da árvore. Eu sei que ele falava babatenon, agora me fala o nome da árvore. Ele cortava a casca da árvore e depositava numa porção de álcool. Eu só sei que aquela casca da árvore, ela saía uma tinta vermelha de dentro da casca da árvore. E a casca daquela árvore, ela era cicatrizante. Quando fazia com a navalha, que não tinha gilete, né? Era uma navalha, era um objeto comprido, e ele passava na madeira assim, eu me lembro muito bem, meu avô passava na madeira e depois vinha e passava fazendo. E quando cortava, ele vinha com aquele produto e passava, mais ardia, né? Por causa do álcool, mas o produto químico daquela árvore, da casca da árvore, ela era cicatrizante. O álcool vinha fazendo asepsia e aquela casca da árvore vinha fazendo a cicatrização. Então, o risopo era um elemento químico também da purificação, para os irmãos entenderem mais ou menos quando o salmista diz: purifica-me com risopo, ou seja, tira todas as impurezas, tira toda a sujeira da minha alma, Senhor. Torna-me mais branco do que a lã, mais puro do que a neve. Limpa, Senhor, tudo, não deixa nenhuma sujeira. Irmãos, ninguém chega ao Pai sujo. Só chega-se ao Pai passado pela purificação do risopo e do sal. Bom, aí no final diz assim: é por isso que o sangue de Cristo é chamado de sangue da aspersão. Por que ele está falando sobre isso aqui? Porque quando o povo de Israel foi sair do Egito, ele pegou os galhos de risopo, molhava no sangue do cordeiro e passava na verga da porta. Então o comentarista está falando sobre isso. Aquele galho, ele serviu para isso. As folhas com galho serviu para isso. E ele faz um comentário aqui, que eu não vou, como é um resumo, eu não vou me alongar. Os irmãos depois acompanhem em casa. 3:3. Alegria da tua salvação. Olha só, irmãos. Há duas expressões fundamentais no verso 12: alegria e salvação. Davi estava em um estado de angústia profunda e sentindo-se preso em decorrência do seu pecado. Irmãos, eu sei que alguns dos irmãos, às vezes, já sentiram uma angústia profunda. Eu já senti. Eu acredito que a maioria dos irmãos, talvez até todos, já tenham sentido também. Isso não é porque você é diferente de Davi. Davi também sentiu, sendo que o caso de Davi foi outro. Davi, quando ele escreveu o Salmo 51, irmãos, Davi, ele estava com a consciência pesada. Ele estava, mesmo depois do profeta Natan, dito a ele que o Senhor tinha transpassado o pecado, que ele não ia morrer, que o Senhor tinha perdoado os seus pecados, mas Davi estava angustiado pela situação que ele se colocou. Ele, o homem segundo o coração de Deus, chamado por Deus, ungido por Deus, derrubou o gigante e comete, irmãos, uma coisa dessa magnitude, conhecendo a Deus, tendo intimidade com Deus. Porque Davi tinha intimidade com Deus. E isso que machucava. Você sabe o que é você conhecer a Deus e desonrar a Deus? Davi fez isso. Ele cometeu pecados mortais diante do Deus Todo-Poderoso e conhecendo Deus. E Davi estava angustiado, estava massacrado, estava assim, o seu interior, eu como já li outro texto aqui,
os ossos, é como ele sentia como se dentro dele se secasse. Ele não sentia mais a alegria da salvação. Aí vem mais uma coisa para os irmãos. Preste atenção. Davi, ele tinha algo que um efeito que é comum em alguns irmãos que passa por uma situação semelhante ou às vezes até pior. Ou às vezes até pior. O que eu digo para os irmãos é que Davi, ele sentiu, ele teve a dificuldade de se perdoar. Davi teve dificuldade de perdoar os seus pecados. De se sentir perdoado, aliás, correção, de se sentir perdoado. De sentir o perdão de Deus na sua vida. Ele sentiu essa dificuldade. É o auto perdão. Eu quero dizer para você, Deus te perdoa. Não importa o pecado mais sujo que possa ter acontecido. E a palavra de Deus diz que ele lança no mar do esquecimento e ele não se lembra mais. Os homens podem se lembrar, mas Deus, ele não se lembra mais. E ele apagou completamente. Quando João Batista pregou, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele tira o pecado. Jesus, ele lança no mar do esquecimento e não se lembra mais. O segredo é o que Jesus falou para a mulher adúltera: vá e não peques mais. É não pecar de novo. Bom, e para finalizar, diz assim: o caminho da santidade conduz as pessoas à alegria e à salvação. O caminho do pecado conduz à tristeza e à morte. Conclusão: o Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Restaurar, irmãos. O Senhor, ele é apto para restaurar. O homem não consegue mal restaurar uma obra de arte, mas o nosso Deus, ele restaura o homem interior e exterior por completo. O Senhor, ele transforma o homem em uma nova criatura. Por mais sujo que o pecado seja, o Senhor limpa a ponto de ficar mais branco do que a pura lã. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma excelente noite. Essa foi a lição 6 da Escola Bíblica Dominical e sobre o Salmo 51. Boa noite, fique com Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, por este culto nessa noite. Obrigado, Senhor, por esta lição. Senhor amado, toma o teu povo em tuas mãos santas. Senhor amado, seja com todos, Senhor. Aquele que neste momento o Senhor falou através dessa lição, que possa ter um encontro contigo, Senhor, e possa confessar a Ti como o único e suficiente Salvador. E se necessitar, Senhor, de uma mudança, de confessar, que o Senhor possa guiar, Senhor, pelo caminho da justiça e pelo caminho, Senhor amado, da salvação. Dê força, ó Senhor amado, conduza o teu povo, conduza essa vida, Senhor. Ó Deus amado, para que encontre, Senhor amado, paz para a alma. Dá paz. Retira a angústia do coração daquele que está angustiado, daquele que está triste, daquele que está abatido. O Senhor possa trazer alegria, força e vigor. No nome de Jesus, Senhor amado, eu te peço e te agradeço. A Assembleia de Deus de Guaba Grande é uma igreja firmada na palavra de Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo seja com todos e digam: amém. Está encerrado em nome de Jesus.